Olá, meus queridos. Então, estamos de volta aí, né, para início de um novo semestre e já quero começar a aula desejando aí muita sorte, muito aprendizado, muitos estudos, né, nesse novo semestre que se inicia, tá? E nós vamos começar esse semestre com um conteúdo de literatura. E aí a gente vai aproveitar para retomar o último conteúdo que a gente viu de literatura ainda no período que a gente estava em sala, né, que foi o romantismo, né, aquela ideia da mulher perfeita, né, muito amor, o homem idealizando a mulher, amando até as últimas consequências, né, que no caso a gente viu muito suicídio naquela época, tá? Então a gente vai ver aí retomar esse conteúdo do romantismo, só trazendo nesse início para vocês, só para vocês terem uma ideia de como o próximo movimento que a gente vai estudar vai ser totalmente oposto a esse romantismo, que no caso é o realismo naturalismo, tá? São dois nomes mesmo, tá? Porque são dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. A gente vai ver que eles acontecem ao mesmo tempo, mas são um pouco contrários. Então, recapitulando, estudamos o romantismo, que via a mulher como um ser perfeito, como um ser sem defeitos, né? E a gente sabe que somos influenciados até hoje por esse movimento, como eu disse em sala, né? Até hoje a gente somos considerados românticos, e eu expliquei para vocês que era exatamente em relação a esse movimento, ao romantismo. Daí surgiu a palavra romântico, que é aquela pessoa que sofre de amor, que é dedicado à mulher, que vê, ou ao homem, né, vice-versa, que vê o ser amado em si, independente se é homem ou se é mulher, mas ver o ser amado como se fosse um ser humano sem defeitos, tá? E o realismo, que é o movimento que nós vamos começar a estudar hoje, ele vem para se opor a esse movimento do romantismo, tá? Como a gente vai estudar ao longo da aula, certo? Então, esse movimento ele começou no final do século XIX, ok? E aí a gente vai ter aí ó, duas frases, né, para sintetizar cada movimento. O realismo, os personagens são inspirados na realidade, tá? E o naturalismo a gente vai ver uma abordagem mais psicológica dos personagens. Mais adiante vocês vão entender que abordagem, né, que estudo psicológico é esse, ok? Como a gente sabe que estudar literatura é estudar história, tá? Então a gente vai logo agora para o contexto histórico, ou seja, o que é que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? Primeiro no mundo, claro, que a gente parte do maior para o menor, então primeiro o que estava acontecendo no mundo e, consequentemente, o que acontece no mundo também acabava influenciando no Brasil. Então a gente vai ter no mundo, basicamente na Europa, né, que é de onde a gente tirava as maiores influências. O desenvolvimento de teorias científicas como o evolucionismo, o comunismo, o determinismo e o positivismo. Então, assim, eu sempre falo para vocês que estudar literatura precisa estudar história. E agora, nesse movimento literário, a gente vai adiante. Além da história, a gente vai também estudar um pouquinho da filosofia e da sociologia, tá? Porque a gente vai precisar estudar esses filósofos, entender esses movimentos, o que era o positivismo, o que era o determinismo e o que isso tem a ver com os personagens, com os livros escritos na época. Eu já disse para vocês que os livros são escritos baseados no que está acontecendo no mundo, né, e no Brasil também, ok? Então, a nível de mundo, os acontecimentos são esses, são os desenvolvimentos dessas ideias científicas. E no Brasil a gente vai ter dois acontecimentos históricos aí muito importantes, tá? Que é a abolição da escravatura em 1888, né? A escravidão no Brasil acaba aí. E a proclamação da República, né? Ou seja, nós mudamos esse sistema, que o sistema que governa o país muda aí para a República, né? Essa proclamação acontece em 1889. Então, aí os 2 anos aí, né? Tá no final do século XIX, como eu disse. São esses acontecimentos que a gente precisa entender, precisa estudar, né? Eu acredito que vocês já estudaram esses acontecimentos aí ao longo da vida escolar de vocês, mas a gente precisa saber o que estava acontecendo no Brasil para poder entender os livros, ok? Vamos aí então para os autores e obras.
tá? A gente vai ter, como eu disse, são dois movimentos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, tá? O realismo e o naturalismo, eles acontecem paralelamente, mas a gente vai ver que eles têm aí umas diferenças. Então, a gente vai ter, e como eu também já disse para vocês várias vezes, sempre que a gente estuda literatura, a gente vê que tem uma obra, né? Por que era realismo, por que era romantismo e agora é realismo, né? Porque muda as tendências de escrita dos escritores, elas mudam, os temas dos livros mudam, então muda o período literário, tá? E essa mudança do período literário para o outro é marcada por um livro, como eu já disse para vocês, né? Então, a gente vai ver que no realismo a gente vai ter um livro intitulado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? E no naturalismo a gente vai ter o livro intitulado O Mulato, do Aloysio Azevedo, certo? Então esses dois livros aí, um do Machado de Assis e um do Aloysio de Azevedo, foram todos dois aí, ambos, né, escritos em 1881. Como eu disse, são dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, tá? O realismo e o naturalismo. Um fala de uma coisa e o outro fala de outra, como a gente vai ver daqui a pouco, as características dos dois, tá? Mas eu também queria trazer para vocês que tem um livro mundial, né, da literatura mundial, que marca também o início do realismo, e que esse livro também influenciou muitos escritores aqui no Brasil, tá? Que no caso é o livro chamado de Madame Bovary, que é né, aí eu não sei falar francês, me perdoem, mas é mais ou menos isso, o nome do livro, Madame Bovary, que é de um francês chamado Gustave Flaubert, tá? Então, vocês já, né, vão ver que esse livro é muito conhecido também. E ele traz essa mulher que no romantismo era perfeita, já no realismo a gente vai ver que ela já não é mais tão perfeita, né? Que ela trai, que ela é interesseira. Por isso o nome realismo, gente. Realismo, tá? Realismo vem de real, de realidade. Então, enquanto o romantismo imaginava, né, essa mulher perfeita, no realismo ele traz a mulher tal como ela é. Então, quando lembrar de realismo, a gente vai lembrar de real, da coisa real verdadeira, tá? Então, esse livro, Madame Bovary, do Gustave Flaubert, é um livro de literatura mundial, conhecido mundialmente, porque é o primeiro livro que vai trazer essa mulher como adúltera, né? Uma mulher casada que trai seu marido, tá? Tem filme, quem se interessar pode assistir. Então, recapitulando, esse livro, Madame Bovary, né? Como eu falei para você, é literatura mundial, tá? No Brasil, nós vamos ter Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, uma obra realista, e vamos ter O Mulato, de Aloysio Azevedo, que é uma obra naturalista, tá certo? E vamos falar um pouquinho desses dois livros, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, o próprio nome já diz, né? Brás Cubas, ok? E Memórias Póstumas, por quê, pessoal? Póstumas é uma palavra que significa, tem a ver com morte, póstumas, ou seja, pós-vida, tá? Esse livro também, ele inaugura no Brasil uma nova maneira de escrever, porque em vez de começar o livro do início, né, o Machado de Assis, ele inverte a ordem, ele começa a escrever o livro de trás para frente, da morte dele, ele vai narrando a vida toda dele de trás para frente, até chegar ao nascimento. Então já é uma coisa aí também novo jeito de escrever, tá? E o Brás Cubas, ele é um rico, né, um burguês que vive às custas do pai e que a vida inteira ele é um pouco infeliz no amor, né? Ele tem uma relação com uma prostituta chamada Marcela, e aí a gente vai ver que tem uma frase muito célebre aí, né, que até hoje é usada, que quando ele diz assim, ó, Marcela amou-me, né, durante 11 meses e 15 contos de réis, ou seja, o que ele quis dizer com isso, né, que o amor dela, da Marcela por ele, durou o tempo que ele tinha dinheiro, né, porque tem um período que o pai dele tira ele do Brasil e manda ele para fora do país,
para exatamente separar, porque era um escândalo, né? Ele tinha um romance com uma prostituta, então o pai dele era burguês, era rico na sociedade, e esse tipo de coisa não caía bem, né? Não era legal para a situação social do pai dele, por isso que ele é mandado para fora. Depois que ele volta, ele se apaixona novamente, mas aí dessa vez ele também não vai ter felicidade no amor, porque a Virgínia, que é a mulher que ele se apaixona, acaba trocando ele por outro rapaz, né? E aí ele perde para esse rapaz não só a mulher, a noiva, como também o cargo, né? O pai dele queria que ele entrasse para a política, para ser deputado. E o pai dele é rico, pessoal, mas é uma riqueza que não vem de berço, né? Naquela época eles olhavam muito para isso. A pessoa tinha que ser rica, mas tinha que ser rica desde o nascimento. E o pai do Cubas, né, do Brás Cubas, ele nasceu pobre e ao longo da vida de trabalho ele foi enriquecendo. Então, para entrar na política, o Brás Cubas não conseguia exatamente por conta disso, pela origem dele, pela origem da riqueza dele, não ser uma riqueza de berço, né, que a gente diz, uma riqueza vinda de família, mas sim foi através do trabalho do pai dele ao longo da vida. Então isso aí não era também bem visto na sociedade. Então a gente vai ver isso, né, no realismo, esse estudo da burguesia, né, dos valores burgueses, como é que se dá isso dentro da sociedade. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, o livro que eu estou falando para vocês, do Machado de Assis, que inaugura o realismo no Brasil. Mas tem um outro livro do Machado de Assis, intitulado de Dom Casmurro, tá, que também é um livro muito conhecido mundialmente. O Machado de Assis já morreu há muito tempo, claro, mas ele se imortalizou nesse livro, no livro Dom Casmurro, porque assim, até hoje, pessoas do mundo inteiro escrevem artigos, estudam, promovem debates exatamente sobre esse livro do Machado de Assis, intitulado de Dom Casmurro, porque durante toda a escrita do livro, outra coisa que o Machado de Assis também inaugura, né, é não dar um final para o livro. Então, assim, ele deixa em aberto esse livro Dom Casmurro. Você lê e você não sabe, né, se a Marcela cometeu... aliás, desculpa, confundi os personagens. Se a Capitu, ela cometeu ou não um delito aí, que eu não vou dizer o que é, tá? Vocês vão ter que ler o livro para saber. Cometeu esse delito ou não. Então, assim, pessoas do mundo inteiro ainda discutem até hoje se a Capitu, ela cometeu esse crime ou não, né? Então, crime entre aspas, né, pessoal? Não é um crime em si. Mas, naquela época, até que era crime sim, né? Mas, enfim, o estudo do livro é baseado nisso. Porque o Machado de Assis, ele não fecha o livro, ele não determina, olha, isso aconteceu ou isso não aconteceu. Ao longo do livro, ele vai, ora defendendo a Capitu, horas acusando. E até o final ele segue nesse jogo de acusa e defende, e o leitor realmente termina o livro sem ter essa consciência, se ela traiu ou não. Acabei contando o delito para vocês, né, que é a traição. Então, é isso, tá? O livro gira em torno disso. Já que eu contei, vamos agora abrir aqui. O livro gira em torno disso, tá? Se a Capitu traiu ou não. Eu acredito até que muitos de vocês já leram esse livro, porque ele foi um livro já trabalhado na escola, né, até em quadrinhos, tá? E aí, quando eu terminar aqui a explicação, a gente já vai partir para a atividade, que é o que eu vou querer de vocês, que vai ser baseado nesse livro, Dom Casmurro, tá? Guardem esse nome. Então, isso são as obras relacionadas ao realismo, tá? No naturalismo, a gente vai ter o Mulato, como eu disse, né? Que é o livro da Luísa Azevedo, que inaugura esse movimento no Brasil. E o mulato, pessoal, o próprio nome já diz o que é mulato, né? O mulato é uma classe que a gente sabe que nós, brasileiros, sofremos muita influência na nossa genética, né? Porque houve uma mistura de branco com índio, né? E com africano também. E o mulato é exatamente o fruto de uma relação de um senhor de escravos com sua escrava. Então, ele era casado, tinha a mulher dele, era um branco, né? Senhor de escravos, que se envolve com uma escrava e daí nasce
o mulato, né? Que no caso o nome dele é Raimundo, o nome do personagem principal é Raimundo, tá? E aí a gente vai ter essa crítica social, que é o filho bastardo, né? Aquele filho fora do casamento, que na época também era um escândalo, né? E essa pessoa ela não era bem vista. Então, o Raimundo, além de ser um filho bastardo, ele também era mulato, ele também tinha a pele escura. Então, a gente vai ver aí essa crítica social à escravidão, né? Ao racismo, tá? Porque o Raimundo, ele vai sofrer até o fim de sua vida com essa questão de racismo, né? Até porque no final do livro ele vai se apaixonar e ele vai perder essa pessoa amada, essa mulher amada, para um branco, exatamente porque o pai não vai aceitar esse casamento por conta dele ter essa pele mais escura, né? Então a gente vai ver aí a crítica ao racismo que já acontecia naquele período, tá? E outro livro da Luísa Azevedo também que é muito importante dentro do naturalismo é o Cortiço, tá? Cortiço, para quem não sabe, eram estilos de moradia no Rio de Janeiro que daí surgiram as favelas, né? Porque o Cortiço era um prédio e cheio de quartinhos dentro desse prédio e as pessoas moravam lá, alugavam esses quartinhos, moravam. E a gente vai ver uma mistura aí de personagens dos mais variados tipos, né? A gente vai ter os caixeiros viajantes, que eram as pessoas que viajavam vendendo as coisas, né? A gente vai ter prostitutas morando aí e até fazendo desse quartinho que morava o seu próprio local de trabalho, né? De atendimento. Então a gente vai ver uma mistura de personagens dentro desse cortiço, tá? Que também é uma história bem interessante que eu aconselho vocês a lerem. Mas agora vamos para as características, né? A gente vai aí fazer um jogo de uma coisa versus a outra, né? De opostos, tá? Para vocês entenderem realismo e naturalismo. Então vamos lá. Enquanto o realismo ele estuda a burguesia, as pessoas ricas da sociedade, o naturalismo vai estudar exatamente os marginalizados. Então a gente vai ver que nas histórias do Machado de Assis, né? Como eu disse, que é um autor realista, as histórias vão se passar no Rio de Janeiro e os personagens principais vão ser os ricos, os burgueses. E já no naturalismo não, ó. O Aloysio de Azevedo vai retratar quem nos seus personagens? Os marginalizados, um mulato, né? A gente vai ver uma prostituta, a gente vai ver os vendedores, então são pessoas marginalizadas, são aquelas pessoas que não fazem parte da sociedade, que não são aceitas na sociedade, tá? Outra característica, enquanto o realismo ele estuda o indivíduo, só aquela pessoa, já o naturalismo ele vai estudar o coletivo. Então, enquanto dentro de um livro do Machado de Assis, né, que é realista, a gente vai ver o estudo de apenas um tipo de personagem, já no naturalismo não, a gente vai ver o coletivo sendo estudado, vários tipos de personagens vivendo juntos e aquilo sendo estudado. Como é que se dá aquele convívio de pessoas diferentes? Enquanto o realismo ele analisa psicologicamente as personagens, ou seja, o que é que se passa dentro da cabeça dele, o que é que ele pensa, né? Já o naturalismo ele faz uma análise mais patológica. O que é que seria patologia, professora? Patologia, pessoal, tem a ver com doença. Então, o naturalismo ele analisa os personagens como se os personagens tivessem um problema, uma doença, tá? Que precisa ser curada, tá certo? No realismo, a gente vai ver o positivismo, ou seja, lembra que eu falei no início da aula para vocês das teorias, né, que surgiram na Europa, tá? E o positivismo foi uma delas. Então, enquanto o realismo, ela analisa mais, as obras são mais baseadas no positivismo, né, que vê que as pessoas já nascem do jeito que são, certo? E pronto, não vão mudar. E já no naturalismo a gente vai estudar o determinismo. O que é isso? Determinismo vem de determinar. Então, para os autores naturalistas, eles acreditam que o que determina o que eu vou ser é o meio em que eu vivo, tá? Então, se eu sou bom, mas eu sou jogado dentro de um meio social onde só tem gente ruim, então eu vou ser ruim por conta desse meu convívio. Então, quem determina o homem é o meio em que ele vive. Isso é o que o determinismo prega, tá bom?
No realismo, a gente vai ver uma análise documental, ou seja, baseado em coisas que já existem, documentos que já existem, em leis que já existem, tá? Já no naturalismo, não, a gente vai ver uma análise mais experimental, ainda não tem nada fechado, está se experimentando para ver como é que vai acontecer, tá? No realismo, a gente vai ver um vocabulário mais elegante, claro, né? A gente tem aí um público burguês. Quem vai ler livro é burguês, feito por burguês, os personagens são burgueses. Então, tem que ter um vocabulário mais elegante. Já no naturalismo, a gente vai ter um vocabulário mais grosseiro, tá? Tem até, vamos dizer assim, palavras de baixo calão dentro do livro, né? Dentro dos livros naturalistas, por conta desse vocabulário ser mais grosseiro, por conta das personagens também serem personagens mais grosseiras, mais marginalizadas, ok? E uma característica que é única no naturalismo é a zoomorfização. O que é isso, professora? Que palavra tão grande é essa? Zoomorfização, pessoal, nada mais é, zoo, né? O que é zoo? De zoológico, de bicho, tá? Então, dentro do naturalismo, a gente vai ver essa zoomorfização, ou seja, cada personagem, ele vai ser comparado a um bicho, tá? Então, ele vai falar da mulher, que a mulher tem as ancas, né? Que é a parte, né? Os quadris da mulher. Ele vai falar de ancas. E quando a gente fala de ancas, a fulana tem as ancas, né? A gente tá falando de um bicho, uma característica animal, tá? Então, ele vai falar que o fulano é isso, ou o fulano é aquilo, mas sempre comparando o homem a um bicho. A instinto, não só instinto, mas também característica física, tá? Então, ele vai dizer isso, né? Ele vai transformar esses personagens aí em bichos. Por isso, a palavra zoomorfização. Então, pessoal, é isso que a gente tem para falar sobre realismo e naturalismo. Explorem mais, estudem mais, tá? Peguem o livro de vocês e vão aprofundar mais o conhecimento. Porque aqui é uma aula bem mais rápida, não dá tempo realmente a gente falar de tudo, né? Mas aí eu fiz uma análise geral desse período literário, tá? E aí vamos partir para a atividade. O que é que eu quero de atividade de vocês, né? Lembram que no início da aula eu falei do livro Dom Casmurro. A gente vai trabalhar com esse livro em quadrinhos, tá? Que vocês, eu não sei se todos leram, mas já foi um livro que a escola tem, tá? Eu sei que a escola tem esse livro e que ano passado ele já foi trabalhado nas salas, só que eu não sei se todo mundo leu, tá? Por conta disso, eu vou deixar aqui na aula, aqui embaixo da aula, esse livro para vocês em PDF, para quem não tenha, caso alguém não tenha lido, leia, e caso alguém já leu, mas quer dar uma renovada na leitura, quer dar uma revisitada, quer lembrar algumas coisas que esqueceu, vai ler também. E o que é a atividade? A partir da leitura desse livro, eu quero que vocês gravem um pequeno vídeo, tá? Não precisa ser uma coisa muito longa, não. Coisa rápida, coisa simples, coisa caseira mesmo. Só um videozinho no celular, aqui como eu tô gravando a aula, ó, de frente, né? Para vocês, respondendo a seguinte pergunta. Você acha que a Capitu traiu ou não o Bentinho? Certo? A pergunta é essa. Você, a partir da leitura do livro, porque como eu disse, o livro, cada pessoa que lê, ela tem uma interpretação. Porque o autor não fechou o livro, o autor não disse, olha, a Capitu traiu, ou olha, a Capitu não traiu. O livro é em aberto. Ninguém sabe o que aconteceu no final do livro, porque não tem fim, tá? Quem lê tira suas próprias conclusões. E aí eu quero que vocês também tirem suas próprias conclusões. Então, a pergunta que vocês vão responder em vídeo, tá? É a seguinte, Capitu traiu ou não Bentinho? Justifique. Claro, não é só dizer sim ou não. Você vai dizer o que é que dentro do livro lhe fez acreditar que ela não traiu. Ou o que é que lhe fez acreditar que ela traiu. Então, a atividade é essa, esse pequeno vídeo que vocês vão fazer e postar lá na plataforma, tá? E aí, vamos aproveitar a leitura do livro e aí eu já vou passar a atividade de redação também. No caso, a atividade de redação é fazer o resumo desse livro, tá? E um resumo que eu diria um resumo crítico, ou seja, o que é um resumo crítico? É um resumo que no final você vai dar a sua... você vai dar a sua opinião. No caso, a sua opinião é o que você vai responder no vídeo. Então, na tarefa de português, você vai produzir o vídeo dizendo a sua opinião, se ela traiu ou não e por quê.
E na tarefa de redação, você vai escrever isso, ou seja, você vai resumir o livro e no final dizer se você acha que ela traiu ou não. Então, é uma coisa que vai ajudar aí na outra, tá? A tarefa maior mesmo é só ler o livro, quem não leu ainda. Quem já leu, já tá com a tarefa aí 50% concluída, tá certo? Então, eu quero ver esses vídeos. Façam as atividades, pessoal, tá? Porque é importante, vocês sabem que essas atividades aqui vai garantir a frequência e a nota de vocês, tá? E aí, vocês vão receber um calendário da escola e vocês vão ver esse calendário que é pra gente ter aula dia de segunda e quinta. Se não mudaram, é isso, tá? Segunda e quinta é dia de postagem de aula de português. E aí, no caso, como essa tarefa é uma tarefa maior, que é ler um livro, produzir o vídeo, fazer o resumo, então a gente essa semana vai ser só essa aula mesmo, tá? Eu não vou fazer outra. A gente vai agora se encontrar só na próxima segunda-feira, que é dia 17, se eu não me engano, tá certo? E aí vocês também vão ver no calendário que a escola separou momentos em que eu vou atendê-los, tá? Tanto no Meet para tirar dúvidas, corrigir atividades, quanto também lá na plataforma para dar as devolutivas. Então, vocês vão perceber aí esses momentos em que eu vou estar disponível. Então, esses momentos que eu estiver tirando dúvidas e que eu estiver dando devolutiva na plataforma, são os momentos que vocês também podem me procurar, tá? No WhatsApp ou lá na própria plataforma, mandar uma mensagem para mim. Mas fora isso também, pessoal, não é só porque a escola determinou esses momentos que eu só vou estar naqueles momentos. Não tem problema me procurar em outros momentos. Se eu não puder atender na hora, mas na hora que der, tá? Eu tô atendendo vocês, tô tirando as dúvidas. Não se preocupem, podem perguntar à vontade, se não entenderam. Assistam o vídeo novamente, com calma, quantas vezes forem necessárias para poder entender. Façam anotações, né, que é muito interessante vocês anotarem durante a aula o que foi que eu falei, para poder ficar mais claro na cabeça de vocês, tá certo? Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula.